Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, sou o professor Yuri Belchior e hoje a gente está aqui para fazer uma resenha literária de um dos livros que foram indicados pelos meus alunos, que é esse livro aqui, ó, Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo, ou Leigh Bardugo, eu não sei como é que fala o nome dela. Eu sei que ela é americana, essa autora. Na verdade, ela nasceu em Jerusalém, mas ela atualmente vive nos Estados Unidos, tá bom? Então, eu vou tentar fazer nesse vídeo algo mais focado no livro, tá bom? Na história, não vou falar muito da autora, vou deixar essas partes mais de backstage, vamos falar assim, esse mundo, o escritor ou a escritora, um pouco para depois. A gente pode eventualmente até fazer um vídeo sobre ela. Li algumas coisas interessantes, vi umas entrevistas sobre ela. Acho que ela é uma mulher com muitas peculiaridades. Sei que ela tem uma doença óssea, né, degenerativa. Ela usa até bengala e tal. Ela é uma pessoa que ela tem uma visão muito particular do mundo, né? E a gente consegue ver isso como ela agenciou a história e a fantasia na criação desse mundo maravilhoso que é a trilogia sobre o Grishaverso, né? Assim que ela chama, né? Grishaverso. Esse primeiro volume, né? É uma trilogia, então, não termina aqui, tá? Mas esse primeiro, Sombra e Ossos, a gente vai conhecer um período desse mundo fantástico que é inspirado na Rússia. E é interessante, já desde já, porque você vai ver que esse mundo você tem a Ravka, que seria mais ou menos o Império Russo, né? Você tem Fjerda, né? Que seria o equivalente aos suecos ou aos povos nórdicos da Escandinávia, vamos falar assim. E você tem Shurran, que estaria mais para o leste, né? Para o sul, seria a China, né? Ou você pode pensar nos mongoleses, né? Você pode pensar em todos aqueles povos que vivem naquela região da Ásia. O Império Russo, ou a Rússia em si, ela é uma série ela é formada, né, a partir de uma série de conflitos e disputas de territórios ali, que assim, eu não consigo nesse vídeo fazer nenhum paralelo, porque são tantos conflitos, gente, tanta guerra, tanta disputa, que esse povo viveu e vive, e isso é muito importante da gente colocar aqui agora, desde antes de apresentar a história da Leigh Bardugo em Sombra e Ossos. Por quê? A Rússia, né, ela é um império e ela se torna um país tão enorme na base de muita porrada, na base de muita guerra, na base de muita morte. Então, é importante que eu deixe claro aqui para vocês que a Leigh Bardugo, ela agencia essa história, que se a gente pode falar que existe um denominador comum, né? Algo que prevalece na história russa desde o passado remoto, antigo Império Russo, né? Antes mesmo de ser o Império Russo, né? Nos primórdios ali de quando alguns povos do norte daquela região do Oriente Médio migram, né? E dominam aquela área toda que é equivalente ao leste europeu, né? E as disputas que tem, as sucessivas disputas que tem com o pessoal da Ásia e com o pessoal do norte da Europa, né? Seria a Suécia, equivalente à Suécia hoje, né? Noruega, né? Esses países. Então você vê que existe uma disputa muito forte por território, e isso marca a história do povo russo. Nós estamos vivendo um período em que a gente está vendo mais uma disputa ali envolvendo a Ucrânia, né? Importa lembrar que Kiev foi a capital do Império Russo, inclusive, né? Depois que passa para São Petersburgo e para Moscou, né? Mas é interessante a gente perceber que a autora se apropria de toda essa ambiência que antes não era muito focada, porque normalmente as fantasias que a gente tinha acesso, né,
era mais em torno, né, da Inglaterra, do rei Arthur, né, isso não é isso? Você pegar Senhor dos Anéis também, né, tá tentando ali fazer toda uma ambiência inglesa, né, então de uma Europa mais ocidental. Então ali Bardugo ela desloca o eixo, né, de constituição da sua fantasia para o leste. Isso já é maravilhoso em si. Isso já é esplêndido. Porque isso vai dotar a fantasia da Bardugo de toda uma originalidade que a gente não via acontecer nessas histórias, né? Então esse é o primeiro ponto positivo. Bom, mas voltando a falar como é que é esse mundo. Você tem a Ravka, que é o país principal, tá? Que vai ter o foco narrativo. E ela é dividida atualmente por uma espécie de barreira, né? Que seria a sombra, né? As dobras, né? É um campo de força que foi criado, ele não existia e acaba dividindo Ravka, fazendo com que exista uma Ravka mais uma Ravka do oeste, uma Ravka ocidental e uma Ravka do leste, né? E isso é muito ruim para Ravka, porque Ravka perde acesso, né, ao mar, perde também acesso a rotas de comércio e deixa a Ravka fraturada, um país fraturado, né? Só aí a gente já achei assim, extremamente interessante, porque existiu durante a construção e a luta, né, pela formação do Império Russo, uma busca por uma chegada ao Mar Báltico, né? Então você vê que ali Bardugo ela vai se baseando na história, ela é uma fantasia totalmente histórica, né? Com muitas intersecções com a história, tá bom? Eu não vou falar de todas aqui, mas sempre que possível eu vou aludir a isso, porque você vê que o valor que tem isso é imenso, né, para a formação, para a fantasia dela, né? E tem gente que tem mania de falar que livro de fantasia é para criança. Eu não aguento isso, me mata. Não, gente, isso, enfim. Vamos voltar aqui. O livro, esse primeiro aqui, tá? Ele vai contar, é bonita essa capa, né? Saiu pela Planeta Minotauro, né? Essa editora, olha. Tem esse cervo aqui, eu vou explicar um pouco sobre esse cervo, ele tem uma certa importância. Então, que mundo é esse que essas pessoas vivem? Já falei um pouco sobre os locais, né? E agora eu vou apresentar um pouco o enredo. Vai contar, a história vai ser narrada com foco ali na Alina, que é a protagonista, e ela é uma órfã. Ela vive no início da história, no inicinho, ela vive no orfanato com seu melhor amigo, que é o Mali, né? E eles têm uma proximidade muito forte. Todas as crianças são testadas para descobrir se elas têm algum tipo de habilidade especial. São aquelas que têm uma tendência a dominar a pequena ciência, que é a magia, tá? Se elas têm poderes mágicos. E a Alina é testada, né? Mas ela, por algum motivo, ela não é considerada uma Grisha. Ela vai para o exército, né, o segundo exército, que é o exército que cuida de coisas mais triviais, banais, né? São os guerreiros, ela é uma cartógrafa, né? O seu amigo Mali vai se tornar um rastreador, que é uma pessoa especialista, né, em caçadas mesmo, né? Enfim, ela não é alguém que tem habilidades especiais, está completamente excluída desse mundo. O que acontece? Ela acaba, junto ao seu amigo, indo parar numa missão especial em que eles vão tentar atravessar a dobra. E a dobra, isso que foi criado por uma espécie de magia negra, de Ravka, ela é um problema seríssimo, porque é uma área toda obscura, cheia de monstros, né? São os Volcras, né? Eles são monstros que devoram as pessoas, né? Não vou falar agora como que ela foi criada, deixar isso para um outro momento, porque senão vou dar spoiler. E a minha ideia com esse vídeo é principalmente instigar quem ainda não leu a ler. Quem já leu vai sacar, né, que tem muita coisa interessante aí. O que eu achei mais legal é que quando a Alina vai finalmente então para essa missão, isso aqui, gente, não vou considerar spoiler porque está nas primeiras páginas do livro, tá?
ela vai acabar, para proteger o seu amigo, ela acaba deixando vazar que na verdade ela tem esses poderes e ela é uma conjuradora do sol. Então você tem entre os Grishas, né, algumas ordens. Você vai ter os infernais, que são especialistas no fogo. Você vai ter os material, né? Você vai ter os sangradores, que são aqueles que conseguem de alguma forma articular o corpo físico, né, das pessoas de alguma forma. Enfim, você tem as ordens. Eu vou deixar num card aqui para vocês essas ordens aparecendo aqui, tá? Vou ler porque não consigo decorar, são uns termos. Uma coisa parecida mesmo com a literatura russa, gente. São termos que, né, quem já leu aí um Dostoiévski, um clássico russo, né, um Tolstói, sabe que nome russo é uma coisa um pouco mais difícil para nós aqui, meros ocidentais, decorar, né? Então, os Grishas, eles vão ter algumas ordens específicas, né? São 3 tradições, vamos falar assim. São os Corporalki, não é isso? Que vão ser aqueles que vão ter essa capacidade de manipular o corpo das pessoas, né? Os Eterealki, tá bom? E você vai ter também os Materialki. Os Corporalki são os sangradores e os curandeiros. Os sangradores, eles, como o nome já fala, né, faz as pessoas sangrar, né? Os curandeiros faz curar as pessoas, né? Eles também tem domínio do corpo. Você vai ter os eterial, que são aqueles que dominam os elementos da natureza. Então você vai ter os aeros, que dominam o ar. Você vai ter também os infernais, que dominam o fogo. E você vai ter os hidros, que dominam a água, tá bom? E você vai ter também os material, que eu vou deixar esses nomes escritos aqui, porque acho que isso pode ajudar, né? Os material, que entre eles você vai ter os durastes e os alquimistas, né? Então os material que são aqueles que agenciam a matéria, né? Então, gente, você tem toda uma tradição mágica, tá? Para poder você articular esses poderes. Não é todo mundo que tem todas as habilidades. Além disso, você vai ter o Darkling, que é aquele que domina o poder das sombras, o poder da escuridão. Só existe uma pessoa no mundo que faz isso, que é o Darkling, né? Que é o general Alexander, né? Que ele vai ser uma pessoa aí muito importante, né? Eu não vou falar mais sobre ele para não dar spoiler. Quando eu for dar spoiler, eu vou falar depois, tá bom? A hora do spoiler. Aí quem quiser pausar o vídeo, tá? E você vai ter também a Conjuradora do Sol, que é aquela que domina o poder da luz, né? No momento, ninguém era Conjurador do Sol. Porque o Conjurador do Sol, isso é interessante, que os Grishas, eles são idolatrados como se fossem santos, né? E você tem igreja. Isso é muito interessante porque você tem uma espécie a autora parece que bebe ali nessa concepção, né, do livro dos santos, né, da igreja, né, e ela tenta incorporar um pouco também essa coisa da religiosidade. A religiosidade, gente, fazendo um paralelo aqui com a história, né, sobretudo, né, dessa cisão e a igreja do Oriente, né, ela vai ser uma coisa muito importante e que, inclusive, vai servir como traço de distinção entre o povo russo, o povo do leste, né, e o povo da Europa Ocidental, né, que vai viver sob domínio católico romano, né, vamos falar assim, né, todas as duas igrejas são católicas, mas você vai ter a igreja ortodoxa, né, e você tem a igreja católica apostólica romana, não é isso? Então é interessante porque essa religiosidade vai estar presente na fantasia também. Os Grishas são idolatrados pelas pessoas como se fossem santos. Outra coisa muito curiosa é que esse mundo onde os Grishas e a Alina vivem são mundos com profundas desigualdades sociais, com estamentos assim, uma pessoa que é camponesa, ela jamais entraria no palácio onde os nobres e o rei vivem,
né? Você tem um pequeno palácio onde os Grishas vivem e você tem o grande palácio onde o rei vive, né? Que domina tudo, não é isso? Então, essa era dos Grishas, né? Ela é muito importante porque eles acabam se tornando pessoas, né? Esses santos, esse clero, vamos falar assim, né? Que tem um certo destaque na sociedade, poder nessa sociedade, né? Liderados pelo Darkling, que é esse que domina, é o único que domina o poder da escuridão. Ele é o grande líder dos Grishas. Bom, a Alina acaba, nessa ocasião que eu mencionei, voltando aqui, né, para a missão dela, ela acaba sendo, entre aspas, porque nem ela mesma sabia de certa forma, né? Desmascarada, e ela tem que então agora passar a fazer parte do exército dos Grishas, né? Ela vai ter que se mudar, vai ter que ser treinada, ela se separa do Mali, etc, né? É interessante a gente perceber também que a Alina, ela não é uma menina que tem uma autoestima, né, muito grande. Lembrando que agora ela já é uma adulta, né, uma mulher adulta, e ela já, jovem adulta, vamos falar assim, e ela já agora vai estar separada do Mali, vai deixar todo aquele universo do orfanato, etc., do exército também para trás, e vai ficar deslumbrada com as possibilidades e com uma vida muito mais confortável que ela vai ter ali no exército dos Grishas, né? Então ela é como se ela teve uma ascensão social com a descoberta desse poder. Só que é interessante, e inclusive quando eu for fazer depois a resenha do outro livro que os meus alunos me indicaram, né, da Cassandra Clare, um comparativo entre esses dois personagens, né? A Claire lá do Cidade dos Ossos e a Alina. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse outro vídeo, tá? Mas aqui eu quero só ressaltar que a Alina, ela não recebe esse poder numa boa, não. Ela sofre muito, ela sofre com a ausência do amigo, ela sofre sem saber o que ela era, porque ela cresceu a vida inteira no orfanato sendo chamada de menina feia, né? Ninguém dava nada por ela, certo? Ela era uma menina rude, sem modos, né? E aí, de repente, ela é elevada à qualidade de uma Grisha, o que já seria muito para ela, mas não é qualquer Grisha. Ela é a conjuradora do sol, gente. Então, gente, é tipo assim, ela simplesmente se tornou a pessoa mais importante do país em matéria de poder. Uma das mais importantes do país. A única que, inclusive, tem a capacidade de destruir a dobra, que separa a Ravka, que deixa a Ravka fraturada. Então ela tem a condição de mudar o futuro de um país, né? Ao menos esse é o objetivo inicial, e é para isso que o Darkling, né, vai fazer com que ela vá pro pequeno palácio e seja treinada, né, e viva toda essa coisa da formação para desenvolver os seus poderes. E aí eu não posso falar mais sem dar spoiler. Se você não liga para spoiler, eu não ligo para spoiler. Eu gosto de como as coisas acontecem. O enredo nesse livro, ele tem uma importância. Se você não pretende ler o livro, siga comigo que você vai gostar de ouvir. Se você pretende ler o livro e liga para spoiler, para por aqui, a gente se vê na próxima, você vai ler o livro, depois você volta e completa, porque eu vou falar muitas coisas aqui que vão ser surpresa para você, tá bom? Então, alô, alerta de spoiler. Beleza. Se você está seguindo agora, você está ciente que de agora para frente tem muitas spoilers, ou seja, eu vou contar os plot twists que tem na história, tá bom? Bom, o que vai acontecer? A Alina vai ser treinada e ela vai passar por uma grande transformação, né? O que eu achei um ponto muito positivo. A personagem principal, a heroína, e eu tô adorando isso nessas fantasias contemporâneas que eu tô lendo. Não é mais o herói, não é mais o Harry Potter ou o Frodo. Nós estamos falando de heroínas, e isso é maravilhoso. Você tem um deslocamento de gênero na construção do personagem principal, em matéria de representatividade para a mulherada. Gente, isso é incrível, né? A personagem Alina, ela vai estar em tensão, e essa dimensão do gênero é muito importante,
com 2 personagens masculinos. O que ela gosta, que é o Mali, mas o principal, que é o Darkly, que é o Alexander, que ela também vai ter um certo envolvimento com ele. E um vai ter um momento ali que vai trocar uns beijinhos, ele é um cara sedutor, né? Gostei que eu estava assistindo assim, algumas resenhas antes de fazer a minha própria resenha, né? Para eu não ficar falando coisas repetidas, né? Porque o meu propósito de fazer vídeo aqui pro YouTube, gente, é trocar uma ideia com vocês e acrescentar, né? Gente, o Darkly, ele é sedutor. E aí isso é uma coisa interessante na construção desse vilão, vamos falar assim, porque ele não é necessariamente um vilão. E eu acho que esse é um ponto alto também desse livro. A Leigh Bardugo, ela consegue explorar as contradições do personagem. Mesmo Darkly, ele tem uma ambição que é acabar com a guerra e fazer com que Ravka seja o grande país vitorioso, né? Ele é um imperialista, vamos falar assim, né? Entretanto, os caminhos éticos que ele vai falar ali, a gente pode até fazer um vídeo específico só para falar do Darkly, porque ele tem uma visão, né, que seria uma visão que pode ter uma certa inspiração nazifascista, vamos falar assim. Em que sentido? Ele acha que Ravka tem que prevalecer sobre os outros povos, né? E ele vai ameaçar os outros povos com a dobra. Então, o que vai acontecer? Ele vai tentar fazer com que a Alina se desenvolva os seus poderes, mas ele vai buscar para isso um amplificador. O que é isso? O amplificador, ele é feito com ossos de animais, né? Então ele vai procurar, mas não é qualquer amplificador, ele vai procurar, né, um amplificador de um cervo mágico. Então ele vai tentar matar esse cervo mágico para dar esse amplificador para a Alina, para ela ficar super poderosa. E você pensa assim, pô, ela ficando super poderosa, ela destrói a dobra, acabou a história, beleza. Não, só que não, né? Ele vai querer matar o cervo, porque aí ele vai ter o poder do amplificador. Ou seja, ao colocar o amplificador na Alina, ele se torna, né, dono dos poderes da Alina. E a simbologia que é muito legal, gente. As sombras, as trevas vão dominar a luz. A luz vai ser utilizada a serviço das trevas. E isso é uma coisa muito legal. Se você comparar também a questão de gênero, é muito interessante. O poder de luz, de criação, né, que faz com que o mundo aconteça da mulher, ele vai ser dominado pelo poder da escuridão, o poder da morte, o poder da destruição, que é do homem, né? Então é muito interessante como existe essa relação de gênero aí muito forte na história. Só que o que vai acontecer? Quando finalmente o Mali, que está a serviço, né, do exército, acaba encontrando o cervo e o Darkly fica sabendo, ele vai tentar fazer com que o cervo seja, que ele encontre o cervo, mate o cervo e coloque o amplificador na Alina para que ele possa não destruir a dobra, mas ameaçar os outros povos com a dobra, expandir a dobra, né? Porque aí ele acaba com a guerra, porque ninguém mais vai querer. Quem não se curvar aos desígnios do Darkly, tá ferrado, meu chapa, tá ferrado. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer isso, só que a Alina, ela é avisada pela... ai, gente, eu esqueci o nome dela. É aquela mulher que treina a Alina. A Baghra, acho que é esse o nome. Eu vou deixar aqui escrito se for errado, viu, gente? Que a minha memória, você sabe, a memória... Meu Deus. Então a Baghra, ela vai avisar a Alina, né? Ela é a treinadora e ela é uma senhora, uma espécie de anciã que treina os Grishas, né? Só que ao avisar a Alina, a Baghra revela que ela, na verdade, é mãe do Darkly. E o Darkly, o Alexander, o atual general, é um imortal. Ele é, na verdade, uma pessoa que já tem centenas e centenas de anos. E ele é o verdadeiro criador da dobra. Ele é o que no livro dos Santos está como o herege negro. Foi ele que criou a dobra. Ele que criou esse mundo de sombras que divide Ravka e é repleto de monstros, né? E ele vai procurar expandir ela. Então a Baghra dá o recado para a Alina. Fala, minha filha,
Você foge daqui, senão você vai ser escrava pro resto da sua vida e o mundo vai estar correndo perigo ainda. Porque esse seu poder, que pode ser para nos salvar, vai ser um poder que vai destruir muita gente, vai aumentar o poder de pessoas que são muito gananciosas, como do meu filhinho, o Darkling. Então, a Bagra, ela acaba sendo uma pessoa, né, que ela cumpre um papel ali semelhante a de alguns personagens nas tragédias gregas, que chega como uma espécie de deus ex machina, né? Ele chega ali, ele dá o recado e revela tudo, faz com que a personagem perceba aqueles pequenos quebra-cabeças que ela estava tentando manter, né? Nesse sentido, a estrutura é parecida com a da tragédia grega. Olha que legal, né? Como a autora, que é uma autora que estudou literatura, né? Ela não é qualquer autora, ela está consciente, ela usa esses mecanismos. O que a Alina faz, gente? A Alina foge. A Alina acaba sendo encontrada pelo Mali, que é o seu amigo, que é um rastreador, ele consegue, obviamente, né, ir atrás dela, e eles vão tentar juntos encontrar o cervo. Eu vou tentar resumir. Eles encontram o cervo, mas a Alina hesita em matar o cervo. Só que o cervo é morto pelo Darkling. E aparentemente o poder da Alina então agora seria do Darkling. Ele coloca, né, o rastreador nela, né, ele faz com que os chifres lá, né, o colar de chifres seja colocado nela, faça parte da Alina, e ele então passa a dominar o poder dela. Só que nesse momento o Mali vai estar preso, e quando o Darkling ameaça matar o Mali, olha de novo, gente, como é a pessoa que mais ama, que faz com que o poder da Alina atinja os patamares mais elevados. O que vai acontecer? Ele vai, presta atenção, hein? Ele vai, ela vai romper a escravização do seu poder, que aparentemente seria dado a quem matasse o cervo. Só que pouco antes do Darkling matar o cervo, a Alina toca o cervo. O rastreador, o cervo, escolheu a Alina. Não foi a Alina que escolheu o amplificador. Foi o próprio amplificador que escolheu a Alina. Né? Então existe uma relação simbiótica entre a Alina e o cervo. Eles passam a ser um só. É muito legal essa coisa do totem, né? Do animal mágico. Não é isso? E aí eles passam a ser um só. E a Alina irrompe. Ela desafia o poder do Darkling. E ela foge com o Mali, protege o Mali, e ela duela com o Darkling, ela foge com ele, com o Mali, e ela deixa o Darkling morrer na escuridão, porque eles estavam atravessando a dobra. Então, sem o poder da Alina, os Volcras vão, né, e devora todo mundo que estava naquela incursão naquele momento. Bom, falei aqui de muitas coisas, não sei se ficou claro, né, mas é interessante a gente perceber a evolução da personagem da Alina. Vocês notaram isso, quem leu? Se vocês notaram, deixa para mim nos comentários, ao longo do caminho, como ela se achava feia, magrela, né? Como todo mundo dizia para ela, uma coisinha feinha, né? E é muito interessante que o próprio Mali, que é o amigo que se torna o amor da vida dela, ele fala: agora eu te vejo, eu vejo você. Né? E ele vê ela, ele passa a ver ela, segundo o que ele diz, no momento em que a luz dela explode. É interessante porque ela tenta conter o poder justamente para poder ficar perto do Mali. Mas olha o paradoxo, né? Olha como existem várias coisinhas que são contraditórias. Uma coisa que é aparentemente contraditória que te revela outra que é o contrário dela. E pareceu confuso, né? Vou explicar. O poder ela tentou esconder o poder para ficar perto do Mali lá no orfanato, certo? Não ir para o pequeno palácio. Só que o poder da Alina é justamente o que vai mostrar a sua luz e vai fazer com que o Mali a enxergue, né? E faça-se a luz e a criação aconteça e o ato de amor aconteça, né? Entre eles, e ele a enxergue, ele perceba como ela é grandiosa. Né? É muito interessante que vai ser justamente esse ato que vai fazer com que ele a veja,
ao mesmo tempo que vai fazer com que ele seja separado dela, porque o Darkling vai fazer com que ela vá para o pequeno palácio, né? E que depois não adianta, né? Existe uma espécie de destino, e aqui a gente pode pensar se existe uma estrutura trágica, de tragédia mesmo, do gênero tragédia, sabe? Édipo Rei, essas coisas. Se existe uma estrutura trágica no romance Sombra e Ossos, né? Nessa primeira parte da trilogia, porque o Marley vai acabar encontrando a Lina de novo, né? E vai ser justamente através do Marley que ela vai fazer com que o poder dela irrompa e vença o Darkling e eles consigam fugir. A história, obviamente, não termina aí. Tem mais 2 livros. Pretendo ler os livros. Gostei. Vou querer ler. Vou ler com gosto. Porque é uma fantasia que, assim, gente, eu nem falei dos aspectos de intersecção entre história e fantasia que tem nesse livro. Que são muitos. É muito interessante a simbologia, a evolução da personagem, a questão de gênero que tem, né? De emancipação do poder feminino e como a Lina vai, aos poucos, né? Pela uma jornada do herói, mas aqui uma jornada da heroína, ela vai se tornar, né, consciente do papel dela, do papel épico dela, né, durante essa trajetória aí para poder vencer o Darkling. Super recomendo o livro. Se você já leu, deixa para mim nos comentários o que você achou. Se você viu a série da Netflix, ela tem algumas diferenças, né, algumas significativas diferenças, né, no desenvolvimento da narrativa. Eu posso até depois, eventualmente, a gente pode abordar algumas dessas diferenças para poder tratar um pouco essa coisa de livro e série e tal, né? Mas, inclusive, tem elementos de outra obra que acabam sendo incorporados aí nessa primeira parte, leva o nome de Sombra e Ossos, mas ela a série ela é baseada, né? Ela é inspirada no livro, mas ela não é uma representação fílmica, vamos falar assim, do livro. Ela não segue fielmente a narrativa. Tem vários pontos que são diferentes, vários, tá bom? E que inclusive modifica a forma como a gente vê os personagens. Se você não viu a série ainda, eu te recomendo ler o livro antes. Eu sou suspeito para falar, né, gente? Você sabe. Então, acho que vale a pena ler. Se você é pai, mãe, tio, tia, vale a pena dar de presente, porque é um livro que tem conteúdo literário, que tem uma construção muito sofisticada, ao mesmo tempo que usa uma linguagem simples. Então, a gente consegue gostar da história, mas tem acesso a uma história de qualidade. Super recomendo. Então, Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo, que saiu pela Planeta Minotauro, que está de parabéns porque essa capa ficou maravilhosa. Tinha uma outra capa antes, porque esse livro saiu em 2012 por outra editora. Eu esqueci qual. A outra capa é legal também, mas, cara, essa daqui, eu sou suspeito, eu gosto muito de azul. E o cervo aqui, ele ficou maravilhoso, né? Eu gosto muito desse animal, do cervo, assim, né? Os outros livros vão tratar um pouco dessa questão de amplificadores também, mas serão outros amplificadores, tá bom? Então, se você não viu ainda, né, deixa para ler o livro, beleza? Vale a pena. O vídeo ficou longo, mas eu queria tentar falar um pouco do monte de coisa que tem legal nessa história, que eu nem falei tudo, tá? Deixa aí para mim nos comentários se você que não leu ainda ficou, através desse vídeo, instigado a ler. Quer dizer, você que passou inclusive para a parte de spoilers e está instigado a ler, né? Eu fico ainda mais feliz, porque, gente, eu falando aqui não é nada perto do que é você ler essa história. Ela é emocionante, é o tipo de coisa que você, no final, você fala assim, pum! Quase que eu falo aqui, né? O palavrão, né? Não pode. E aí te deixa com o coração acelerado e ao mesmo tempo você tem acesso a uma história com muita coisa legal, muito bem construída, vale a pena demais, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, esse é o meu veredito sobre Sombra e Ossos, tá? E a gente se vê em breve, continua aqui no canal comigo, se inscreve, deixa o joinha e comenta. Por favor, não esquece, não sei se eu pedi isso muito esse vídeo, mas enfim, não se esquece de escrever, de comentar e deixar o joinha pra mim, me ajuda e manda pra quem você sabe que vai gostar desse vídeo. Beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!